Esse é mais um dos casos chocantes que o nosso canal vem denunciar. Em pleno ano de 2025, numa democracia aqui no Brasil, não é fora do Brasil não, um lugar onde você não pode falar de Jesus Cristo, um lugar público onde temas como ressurreição, crucificação, Jesus Cristo não podem ser falados. Em plena Páscoa aqui no Brasil, recomendaram, nananina não, nada de falar de Jesus Cristo, nada de falar da cruz, nada de falar de símbolos religiosos que a gente não quer não. Eu vou contar para você mais esse caso aqui no nosso canal, o nosso canal que tem se notabilizado por defender a liberdade religiosa. Aqui a gente vai fazer mais uma vez a defesa da liberdade religiosa nesse caso que é chocante. Eu vou te contar essa história, fica até o final, porque além de te contar o caso, eu vou trazer 5 argumentos como advogado, como cristão, do porquê isso não pode acontecer em pleno Brasil, em pleno ano de 2025, em plena Páscoa. Mas antes de contar para você o que exatamente está acontecendo, queria te pedir uma gentileza, curte esse vídeo, pela nossa coragem, pela nossa força de estarmos aqui, colocando a nossa cara à tapa contra sistemas poderosos para poder falar a verdade, para poder defender a liberdade religiosa nesse país. Vamos então a esse caso. Eu quero que você imagine, você que é pai, você que é mãe, você que é estudante. Vamos imaginar o exemplo. Você manda o seu filho para a escola pública. E aí ele vai estudar, chega lá, em plena Páscoa de 2025. Vamos falar hoje sobre a Páscoa. Aí o seu filho diz, oi professora, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus, né? A professora vai dizer, não pode falar isso aqui não. Aqui na escola não se pode falar isso. Aqui não pode falar que a Páscoa representa a morte por crucificação e depois a ressurreição. Nada. Essas palavras, Jesus Cristo, ressurreição, crucificação, aqui nessa escola, elas não podem ser faladas, meu caro aluno. Isso numa escola pública, banindo essas palavras do vocabulário dos professores. É isso mesmo. É surpreendente, né? É de indignar a gente. Já deixa no comentário. Eu vou contar essa história para você de forma completa e é justamente isso que está acontecendo. Aí o seu filho volta da escola. Oi, pai. Oi, mãe. E aí? Vocês estudaram sobre a Páscoa hoje? Sim, mamãe. Sim, mamãe. Sim, papai. E aí, o que vocês falaram lá de Jesus, da ressurreição? Não, pai. Não, mãe. A nossa escola não permite lá. Não pode falar de Jesus, não pode falar da cruz, não pode falar da ressurreição. E aí eu te pergunto, você enquanto pai, que é cristão, nós que estamos num país que é de maioria cristã, como é que você reagiria se você soubesse que a escola do teu filho está fazendo isso? Você acha que está certo? É a laicidade do Estado? É a liberdade isso aí? Você acha que está correto? Já deixa no comentário. Agora, eu vou trazer a minha opinião e eu vou trazer 5 argumentos pelos quais eu acho que isso é um absurdo, isso é uma censura, isso é um agravo contra a fé cristã brasileira. Isso é algo que não pode existir. Quem quiser concordar comigo, agradeço. Quem não quiser também não tem problema nenhum. Eu aceito comentário a favor, eu aceito comentário contrário. Eu não tenho medo de falar a verdade não, e eu vou falar. Isso aconteceu em plena cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Lá, um informativo da Secretaria Municipal de Educação orientou expressamente aos professores e diretores das escolas de Pouso Alegre que evitassem atividades que fizessem referência direta a elementos próprios da fé cristã, como a crucificação, a ressurreição ou celebrações litúrgicas. Tais conteúdos
segundo o informativo da Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre, pertencem ao âmbito da religiosidade particular e não devem compor o planejamento pedagógico de uma instituição pública de ensino. E vai mais, segundo o documento, as atividades voltadas à Páscoa deveriam priorizar valores universais como partilha, solidariedade, amizade, respeito e afeto. Traduzindo para você, eu já trouxe o exemplo, porque me causa indignação ler um informativo como esse, uma notícia como essa. Significa que elementos da fé cristã, durante a Páscoa, a orientação da Secretaria de Educação de Pouso Alegre é: não fala nada de cristianismo, de Jesus Cristo na cruz, não fala nada relacionado à religiosidade nesse período. Ainda que seja a Páscoa, ainda que seja esse período em que o Brasil está comemorando ou está celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que é, para nós cristãos, a maior autoridade espiritual. Mas lá nas escolas de Pouso Alegre, a ordem é: professores, diretores de escola, tudo que se refere à fé cristã, tira das atividades pedagógicas, não pode falar nada de Jesus, tá bom? Aqui nós estamos numa escola pública, não tô nem aí se a maioria do povo é cristão, não. A gente quer um Estado laico, livre, uma interpretação errônea do que é Estado laico, sabe? Eu peço para você deixar no comentário: de repente eu tô errado, de repente eu que tô errado, então escreve no comentário. Só que agora eu vou trazer os meus argumentos, porque hoje é em Pouso Alegre, daqui a pouco é em Minas Gerais, daqui a pouco é em São Paulo, daqui a pouco é no Brasil inteiro. Então é por isso que nós temos que levantar a nossa voz. E se por acaso algum dia acontecer algo parecido na sua escola, meu amigo, minha irmã, você que é cristão, você que é cristã, vou trazer esses 5 argumentos. E sempre quando você se deparar com uma situação como essa, você poder dizer: não, não é assim, eu não aceito, tá errado. Eu vi um vídeo lá no YouTube que o cara explicou direitinho, o cara é advogado, explicou para mim que eu tenho o meu direito resguardado. Primeiro, o Brasil é um país laico, o Estado aqui é laico, mas não significa que é um Estado que proíbe a religião. Estado laico é um Estado sem religião, mas não é um Estado que impede, não é um Estado ateu. Isso significa que o Brasil, o Estado, é neutro diante das diferentes religiões. Ele não tem uma religião que seja oficial, conforme o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Então é um Estado que respeita todas as religiões, mas não assume para si uma religião. Então a gente não pode dizer que o Estado brasileiro é católico, é protestante, é umbandista. Só que ele não é ateu também. Ele não é um Estado que combate a religião, que é anti-religião. Só que esse tipo de pensamento lá da educação de Pouso Alegre parece repousar justamente nessa visão que tenta negar a nossa cultura, que tenta negar os valores cristãos. Quando alguém disser para você assim, ó, o nosso Estado é laico, aqui não pode falar de religião, você vai responder para essa pessoa: muito bem, o senhor falou que o Estado é laico e aqui a gente não pode falar de religião? Pois eu vou te dizer uma coisa, senhor. Aqui o Estado é laico justamente para dizer que eu tenho liberdade para falar da minha religião, o outro tem liberdade para falar da religião dele. A única coisa que o Brasil não proíbe é você ter uma religião e você falar da religião. O Brasil, ele permite você ter todas as manifestações religiosas que você tem direito. Essa é a questão de você ter um Estado laico. Não é um Estado anti-religião, não é um Estado proibitivo de religião. E aí muita gente quer pensar, né, que o nosso Estado sendo laico significa que religião é inimiga do Estado, que a religião ela anda numa oposição ao Estado. E não é isso que a nossa legislação quer dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Páscoa é originalmente cristã no Ocidente. Ou seja, a Páscoa para nós brasileiros que somos cristãos, ela é o quê? Ela é a representação do quê?
A Páscoa tem até o simbolismo do ovo da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, mas para nós que somos cristãos, significa o quê? A ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é cultural. Então, quando a escola, ela decide não informar isso, não falar desse assunto, quando a escola nega uma informação que é cultural, isso não pode ser considerado bom e positivo, é negar a cultura. Aí eu fico pensando, né? Pode trabalhar temas como Saci Pererê, a mula sem cabeça, a festa junina, o carnaval, até as ideologias de gênero pode trabalhar na escola, mas não pode falar de Jesus Cristo, não pode falar da cruz, não pode falar da ressurreição, pode falar do Dia das Bruxas, do Halloween. É uma incoerência tamanha, é um absurdo isso, porque eu tenho certeza que essas escolas trabalham esses outros temas. Agora, por que falar da fé cristã? Porque falar dos valores cristãos aí não pode. Aí pode falar da mitologia grega, quem era Hércules, quem era Zeus, né? Mas não pode falar de Jesus Cristo. Isso é cristofobia institucionalizada, disfarçada de neutralidade. Então, o terceiro argumento é justamente esse que eu já falei, que é um apagamento histórico seletivo. Você permite-se trabalhar outros temas relacionados à nossa cultura, à cultura indígena, à mitologia grega, ao Halloween, ao Carnaval, ao Dia das Bruxas, mas não pode falar da fé cristã, que é cultural, que está enraizada, que faz parte, que é fundamento da nossa cultura. É negar a nossa cultura, é negar a nossa base cultural, é negar as características do povo brasileiro. Vamos para o quarto argumento. Esse aqui é muito importante para você que é pai, para você que é mãe. Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, assinou, artigo 12.4. Está estabelecido lá que você tem direito de que o seu filho seja educado numa escola pública, de acordo com a sua crença. Porque sempre que você se deparar com uma situação como essa lá em Pouso Alegre, ou quando a escola quiser fazer atividade que contraria a sua crença, que contraria a tua fé, você pode se resguardar, você pode se respaldar nesse Pacto de San José. Pesquisa aí no Google, dá uma pesquisada aí na internet, Pacto de San José, artigo 12.4, e você vai ver que o teu filho, você tem o direito de que ele seja educado de acordo com a tua fé. E quando contrariar a tua fé, você tem direito de mandar uma mensagem para a escola, de falar com a escola que isso está contrariando a tua fé e que você não quer esse tipo de atividade, ou que você quer que o seu filho seja assim educado de acordo com a sua crença. Eu não estou falando aqui de escola confessional, não. Eu não estou falando aqui de uma escola que tem uma religião, não. Mas eu estou falando de uma escola que seja aberta a todas as religiões, de acordo com a Constituição Federal, e não censure, não tolha, não iniba a manifestação do cristianismo, como Pouso Alegre tentou fazer. Essa é a verdade, e a verdade precisa ser dita. Querem trabalhar outros temas, querem trabalhar outros assuntos, mas o cristianismo não pode ser trabalhado. Então isso é um absurdo, isso não pode existir, né? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários, deixa o seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre essa história também. O quinto argumento, ele mostra que o cristianismo não é inimigo do conhecimento, não é inimigo da educação. Eu vou provar para você que isso é verdade se a gente olhar para o mundo. Nós vamos ver que grandes universidades renomadas, elas nasceram com uma base cristã. Os fundadores dessas universidades eram cristãos, sim. Eu vou trazer nomes de universidades que nasceram com base cristã e vou citar nomes de grandes cientistas mundiais que também eram cristãos. Porque muita gente pensa de forma equivocada que todo cristão é ultrapassado, é alienado, é burro. E na verdade não, muito pelo contrário. Os cristãos são inteligentes, os cristãos formaram grupos de grandes cientistas e ajudaram a construir as universidades mais famosas do mundo, como por exemplo, a Universidade de Harvard.
que foi fundada por puritanos protestantes para formar pastores. O seu lema original era a verdade para Cristo e para a igreja. Também nós temos a Universidade de Yale, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E lá na Europa a gente tem, por exemplo, a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge. São universidades que tiveram seu fundamento, a sua pedra fundamental, lançada por homens e mulheres cristãos. A gente poderia pensar que no Brasil, a Universidade Mackenzie, uma universidade presbiteriana muito famosa, renomada, as pontifícias universidades católicas aqui no Brasil. Então, assim, não faltam exemplos no Brasil e no mundo para provar para a gente que o cristianismo, sim, é aliado da boa educação, da formação, do conhecimento. E tem mais, eu fiz questão de pesquisar o nome de grandes cientistas que, por acaso, também eram cristãos. Vamos lá. Isaac Newton, criador da física clássica e das leis da gravidade. Segundo ele, a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem os colocou em movimento. Ele disse: Deus governa todas as coisas. Também foi um cientista cristão, Johannes Kepler, descobridor das leis do movimento planetário. Ele era um cristão luterano. Ele dizia que o trabalho dele era pensar os pensamentos de Deus depois de o Senhor ter pensado esses pensamentos. Galileu Galilei foi considerado o pai da ciência moderna, também cristão. Blaise Pascal, gênio da matemática e da física. Michael Faraday, descobridor da indução eletromagnética e inventor do gerador elétrico. James Clerk Maxwell, um dos maiores físicos da história, criador da teoria do eletromagnetismo. Gregor Mendel, pai da genética moderna. Louis Pasteur, que foi o criador da microbiologia e das vacinas. Um católico praticante, defensor da criação. Ele dizia: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Francis Collins, que foi líder do projeto Genoma Humano e autor do livro A Linguagem de Deus. Além disso, vários dos valores que nós conhecemos hoje nas democracias modernas. Se a gente tem hoje direitos civis, direitos individuais, direitos sociais, muitos deles também nasceram graças ao cristianismo. Eu posso dizer, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre todos os seres humanos, o valor da compaixão, da misericórdia e o cuidado com os mais vulneráveis, o perdão como virtude, a noção de liberdade de consciência, a monogamia, o casamento entre apenas um homem e uma mulher, além da valorização da família como base da sociedade, também graças ao cristianismo, o trabalho como dignidade, até mesmo a tão defendida separação entre igreja e Estado, com respeito mútuo. Isso se deve ao protestantismo, à reforma na Europa. Então, vários desses valores que estão imbricados, que fazem parte, que são a base do nosso direito, que são a base do ordenamento jurídico no Brasil, que garante a você diversos direitos, tudo isso graças ao cristianismo. Por isso tudo, com todos esses argumentos que eu falei para você, a gente não pode cair na ilusão, nesse pensamento em que nós vamos falar de educação, nós vamos trabalhar a educação, nossa, não pode falar de Cristo, não pode falar de Jesus, não pode falar aqui da religião cristã, porque isso é um atraso, isso aqui não traz nada, muito pelo contrário. Os exemplos que foram dados aqui mostram que o cristianismo, para nós que somos ocidentais, ele é a base, é a pedra fundamental que sustenta direitos, conhecimentos, universidades. Então, quando uma escola simplesmente tenta anular, tenta
esquecer, tenta apagar a nossa história. Nós temos que nos levantar sim, como homens e mulheres corajosos para dizer: não, nós não aceitamos essa censura, nós não aceitamos essa intolerância religiosa. Isso não cabe no nosso país que é democrático, no nosso estado que é laico, mas não é um estado proibitivo de religião. É por isso que eu estou aqui, para abrir a minha boca, para fazer esse desabafo, para defender pais e mães dessa cidade, para dizer: lá não vai acontecer isso. E de fato não vai acontecer, porque graças à pressão, por isso que é importante esse trabalho da mídia, por isso que é importante esse trabalho dos canais de comunicação, porque depois que a denúncia surgiu, o prefeito voltou atrás, o vice-prefeito voltou atrás, a secretária de educação voltou atrás, e dias depois disse: não, isso aí tá errado, a gente não concorda. Foi uma servidora que fez, a servidora que fez de forma equivocada, mandou para os diretores, mandou para os professores, mas não, aqui na nossa cidade pode falar de Jesus, pode falar da crucificação, pode falar da ressurreição. Trata-se de um documento não revisado, não oficial, que partiu do departamento pedagógico, nunca foi e jamais será proibido mencionar o nome de Jesus Cristo nas escolas. Duas situações são possíveis na minha modesta avaliação. Primeiro, o prefeito sabia e não fez nada, não falou nada, deixou correr a recomendação da Secretaria de Educação e estava tudo certo. Agora, se ele não sabia, está errado do mesmo jeito. Porque um gestor público de uma cidade, o mínimo que se espera dele é que ele tenha cuidado de saber desses pormenores. Porque impacta uma cidade inteira, impacta a cultura de um povo, impacta o direito de um povo. Então, não venha dar desculpa: ah, não sabia, não é comigo, eu não tenho culpa, aqui tem liberdade. Senhor prefeito, o senhor tinha o dever de saber. Se o senhor não sabia, o senhor tinha o dever de saber. E se o senhor sabia e deixou essa recomendação circular nas escolas, pior ainda. Mas graças à pressão popular que houve, graças à manifestação, às vozes que se levantaram, por isso eu tenho usado esse meu pequeno canal no YouTube aqui, para ser voz também, para me somar a milhões de brasileiros que precisam ter voz para não se calarem, para defenderem os seus direitos, tá bom? Então coloca nos comentários o que você achou desse assunto, o que você achou dos meus argumentos, o que você achou desse caso. E se você gostou também, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdos como esse. Porque no Brasil, onde tiver um caso de avanço da nossa liberdade religiosa, eu vou falar aqui. Mas quando tiver um caso também aqui no Brasil, ou no mundo que nos interessa, de retrocesso da liberdade religiosa, eu também vou falar. E se Deus me permitir, eu vou continuar falando, denunciando e sendo esse canal, sendo essa voz para defender os nossos direitos, os direitos de nós que somos cristãos. Que Deus nos abençoe nessa jornada, que Deus nos abençoe nessa missão. Então eu te espero no próximo vídeo. Se você souber de algum caso de intolerância religiosa, de perseguição aos cristãos, manda aqui para mim, deixa nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ir atrás e defender o nosso direito. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.